Você já parou para pensar no poder transformador que o Espírito Santo pode exercer na vida de um crente? O momento em que o Espírito Santo entra na vida de um fiel não é apenas uma experiência espiritual, mas um divisor de águas em sua caminhada com Deus. Este não é um evento qualquer. Ele muda, fortalece, guia e dá a cada cristão uma nova perspectiva, uma nova força e uma nova identidade. Neste vídeo, vamos explorar 5 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo entra em um crente. Não é apenas sobre sentir algo sobrenatural, é sobre viver uma vida radicalmente diferente, transformada pelo poder de Deus. E ao longo desta jornada, vamos entender como essa mudança pode impactar cada área de sua vida, trazendo uma nova intimidade com Deus e um poder sobrenatural para vencer desafios. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Inscreva-se agora, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam entender o impacto do Espírito Santo em nossas vidas. E se você já experimentou o poder do Espírito Santo, deixe seu comentário contando um pouco da sua experiência. Vamos adorar saber mais sobre como Deus tem atuado em sua vida. A transformação interior. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, o primeiro efeito mais profundo e transformador é a renovação do coração e da mente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo afirma que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso não se refere apenas a mudanças externas, mas há uma mudança radical no interior da pessoa. O Espírito Santo começa uma obra interior que vai além de simples comportamentos, mas toca o mais profundo da alma do crente. Ele limpa, purifica e transforma. Ele remove as impurezas do pecado e começa a reconfigurar os desejos e pensamentos. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. O processo de se tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a viver em obediência a Deus, não de forma forçada, mas por desejo genuíno. Ele coloca em nós o novo querer, o querer de agradar a Deus em tudo o que fazemos. E esse desejo é sustentado e fortalecido, pois a presença do Espírito Santo nos mantém conectados a Deus de uma maneira que antes parecia impossível. A transformação interior é a chave para a verdadeira mudança na vida do crente. Não é algo que possa ser alcançado apenas com esforço humano, mas com a ajuda do Espírito Santo. Ele molda, cura e purifica o coração, tornando-o mais receptivo às coisas de Deus. A habitação permanente do Espírito Santo. Uma das realidades mais impressionantes quando o Espírito Santo entra na vida de um crente é que ele passa a habitar permanentemente dentro dele. Este não é um visitante temporário, mas uma presença constante que transforma a forma como o crente vive todos os dias. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo pergunta: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa passagem revela uma verdade incrível. O Espírito Santo não apenas visita, ele faz morada permanente no coração do crente. Isso significa que cada momento da nossa vida é afetado pela presença de Deus em nós. A implicação dessa verdade é profunda. A presença do Espírito Santo nos dá uma sensação constante de segurança e intimidade com Deus. Quando enfrentamos dificuldades, quando nos sentimos fracos ou confusos, podemos contar com o fato de que Deus está conosco, não de forma distante, mas de maneira íntima e pessoal. Ele habita em nós, nos fortalecendo e nos guiando. Além disso, essa habitação do Espírito Santo tem um efeito transformador. Ele nos ajuda a viver de forma que reflita o caráter de Cristo. Ele nos ensina a distinguir entre o certo e o errado, a agir em sabedoria e a tomar decisões que honrem a Deus.
O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. E essa é uma das maiores bênçãos de sua presença em nossas vidas, uma vida de poder sobrenatural. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, ele traz consigo um poder sobrenatural que vai além das capacidades humanas. Esse poder não é algo que possamos controlar ou manipular. É o poder de Deus agindo através de nós. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Esse poder sobrenatural é dado para nos capacitar a viver de maneira vitoriosa em um mundo cheio de desafios. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá a força necessária para superar tentações, dificuldades e adversidades. Ele nos capacita a viver conforme a vontade de Deus, mesmo em situações que exigem coragem e fé. Além disso, o Espírito Santo nos dá poder para curar, profetizar e realizar milagres, conforme Deus assim determinar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, Paulo descreve os dons do Espírito, que são dados para o bem comum. Esses dons não são apenas para a edificação pessoal, mas para a edificação da igreja e para o cumprimento da missão de Cristo no mundo. Esse poder também nos dá a capacidade de transformar situações difíceis. Com o Espírito Santo, a vida cristã não é uma luta constante sem esperança, mas uma caminhada onde podemos experimentar o poder de Deus operando em nossa vida, trazendo resultados visíveis e sobrenaturais que testemunham da grandeza de seu nome. O fruto do Espírito em ação. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, ele não apenas traz poder, mas também começa a produzir em nós o fruto do Espírito. Este é um processo contínuo de transformação em que características de Cristo começam a se manifestar em nosso comportamento e em nossas atitudes diárias. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, Paulo descreve os 9 frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Esses frutos não são apenas qualidades que devemos buscar, mas são o reflexo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O interessante é que esses frutos não são produzidos por nossos próprios esforços, mas são naturais quando estamos conectados ao Espírito. Por exemplo, o amor que o Espírito Santo gera em nós não é o amor comum, mas um amor sacrificial, semelhante ao de Cristo. A paz que ele oferece não é a paz do mundo, mas a paz que supera todo entendimento, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, ele começa a moldar nossa personalidade, trazendo uma transformação tão profunda que os outros começam a ver a diferença. A verdadeira mudança não é apenas uma questão de aparência ou comportamento externo, mas uma mudança no coração, nas motivações e no caráter. Além disso, o fruto do Espírito nos capacita a viver em harmonia com os outros, promovendo relacionamentos saudáveis e amorosos. Isso é especialmente importante no contexto da igreja, onde o amor, a paciência e a bondade são fundamentais para uma comunidade de fé sólida e unida. O Espírito Santo, como consolador e guia, uma das funções mais preciosas do Espírito Santo é a de consolador e guia. Jesus prometeu aos seus discípulos que, mesmo após sua ascensão, ele enviaria o Espírito Santo para ser o auxílio perfeito em todas as situações da vida. Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é chamado de Consolador, porque ele nos conforta nos momentos de tristeza, dor e perda. Ele é aquele que nos lembra das promessas de Deus quando estamos desanimados e nos dá esperança quando parece que tudo ao nosso redor está desmoronando. A presença dele é como um abraço divino que nos traz a paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Além de consolar, o Espírito Santo também é nosso guia. Ele nos orienta em todas as áreas da vida, desde decisões cotidianas até as mais importantes escolhas espirituais. Quando buscamos direção, ele fala ao nosso coração, seja por meio de uma convicção interna, seja por meio da palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, lemos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa orientação constante nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus, evitando erros e conduzindo-nos ao caminho da justiça e da paz. O Espírito Santo, portanto, não apenas nos conforta em tempos difíceis, mas também nos guia em todos os momentos, tornando-nos mais sensíveis à voz de Deus e mais dispostos a seguir sua direção. O Espírito Santo e a ousadia para testemunhar. Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, ele também traz consigo uma ousadia sobrenatural para testemunhar sobre Jesus. O Espírito Santo não apenas transforma nossa vida, mas também nos capacita a compartilhar essa transformação com os outros de maneira ousada e corajosa. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, vemos um exemplo claro desse poder. E tendo orado, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, antes tímidos e medrosos, foram preenchidos pelo Espírito Santo e se tornaram testemunhas ousadas, pregando o Evangelho sem medo de perseguições ou ameaças. A ousadia para testemunhar não vem de nossas próprias forças, mas do poder do Espírito Santo em nós. Ele nos dá a coragem para falar da nossa fé em momentos difíceis, para pregar a palavra de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor é hostil ou indiferente. E essa ousadia não se limita apenas ao ambiente de igrejas ou eventos religiosos. Ela se estende para todas as áreas da nossa vida. Além disso, a presença do Espírito Santo também nos dá palavras certas e sabedoria ao compartilharmos nossa fé. Em Lucas capítulo 12, versículo 12, Jesus prometeu: porque o Espírito Santo vos ensinará, na mesma hora, o que deveis dizer. O Espírito nos capacita a falar com clareza e convicção, tocando o coração das pessoas e gerando frutos para o reino de Deus. Esse impulso para evangelizar é uma das marcas do cristão cheio do Espírito Santo, uma paixão por ver outras pessoas conhecerem a Cristo e experimentarem a transformação que ele traz. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei no vídeo. Que Deus abençoe sua vida.